Olá, começa agora o JR Entrevista. O nosso convidado de hoje é o secretário de Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Dalcomo. A secretaria é responsável por um dos principais programas de manutenção do emprego durante a pandemia. Secretário, seja muito bem-vindo aqui ao JR Entrevista. Eu gostaria de começar falando justamente sobre as medidas provisórias que foram publicadas, nessa semana, e uma delas trata principalmente desse programa emergencial de manutenção do emprego. Quais são essas medidas, já que essas medidas também foram adotadas no ano passado? Lista algumas delas, por favor. Isso mesmo. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui tratando desses temas tão importantes. Realmente, depois do tema saúde, a questão emprego e renda é talvez o tema mais importante para o país agora, nesse momento de retomada da pandemia. Os programas, que foram iniciados no ano passado, o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, basicamente as medidas provisórias 927 e 936, elas foram extremamente bem-sucedidas, Então, só para a gente relembrar, no início do ano passado, a pandemia chegou, início de março, um risco de demissão em massa mesmo, em todos os setores, a economia fechou de uma semana para outra. Então, o governo precisou se movimentar muito rápido para desenhar um programa que, ao mesmo tempo, apoiasse os trabalhadores e as empresas naquele momento de dificuldade. E foi isso que foi feito. O nosso objetivo, naquele momento, foi criar um programa que fosse simples, Afinal de contas, não podia ser algo burocratizado, alguma coisa que precisasse de uma aprovação prévia, uma inscrição, algo do tipo, e que apoiasse a todos os setores também. Ou seja, para não beneficiar apenas alguns setores e não outros. Então, foi um programa de interpretação muito simples e que foi remetido para o Congresso e rapidamente chancelado pelo Supremo Tribunal Federal. Dando segurança jurídica para o instrumento, Então, falando um pouquinho da MP 936 do ano passado, agora reeditada como MP 1045, o programa ele permite a redução da jornada de trabalho ou a suspensão dos contratos. Então, o trabalhador e o seu empregador, eles podem fazer uma negociação individual e essa é uma novidade muito grande, a possibilidade de fazer uma negociação individual e não apenas a coletiva, que demora muito mais, envolve os sindicatos. Faz uma negociação, entende qual é a sua realidade, do seu próprio mercado, ou seja, minha cidade fechou, não fechou, minha demanda está alta, está baixa, está média, decide pela suspensão ou pela redução nos percentuais de 25%, 50% ou 70%. Então, no caso de uma suspensão, para dar um exemplo, o trabalhador, ele fica com seu contrato suspenso, fica em casa, ou seja, preservando a sua saúde, preservando a sua família, e o governo aporta um benefício emergencial que é pago de acordo com o cálculo do seguro-desemprego desse próprio trabalhador, Então, ao mesmo tempo, você preserva o emprego, você apoia a empresa que estaria demitindo esse trabalhador nesse momento. E teria o custo também, Teria o custo. Muitas vezes as empresas nem teriam os recursos para poder honrar as dívidas trabalhistas nesse momento ali de dificuldade, Então, judicialização. E apoia o trabalhador também. A gente sabe que no Brasil a relação trabalhista é uma relação que tende a ser de longo prazo, É uma legislação pesada. Então, o empregador, se demitisse esse volume de trabalhadores, demoraria muito tempo para recontratá-los. E vejam que no ano passado, as nossas projeções indicavam a possibilidade de demissão de até 12 milhões de trabalhadores. Isso significa 1/3 de todas as pessoas empregadas no país. É isso que eu ia falar com o senhor. Essas medidas provisórias, assim como aconteceram no ano passado, elas foram reeditadas, prevêem também a possibilidade de antecipação de férias coletiva. 19 setores, mais de 19 setores da economia são beneficiados diretamente com essa iniciativa do governo. Agora, eu queria saber do senhor o seguinte, diante desse cenário, como é que o governo está lidando com tudo isso e quais são as formas de as empresas participarem terem acesso a esse recurso?
Então, são duas medidas provisórias, né? A medida provisória 1045 e a 1046. A 1045 é essa da manutenção do emprego que eu mencionava. Então, é de maneira muito simples, é um acordo entre empregador e empregado, isso é submetido ao governo, né, ao Ministério da Economia, e é o único trabalho que o empregador e o trabalhador vão ter. Né? Então, a partir daí, nós processamos e em até 30 dias já há o depósito na conta direto do trabalhador. Sem mudança com relação ao ano passado, né? O programa que já era bem sucedido se manteve. Tem um motivo para isso, né? É claro que nós pensamos em, né, introduzir novidades, mas a realidade é a seguinte: não é o momento de mexer em time que está ganhando. Foi uma política muito bem sucedida no ano passado. Foram 10 milhões de empregos que foram salvos no ano passado, com 20 milhões de acordos que foram rapidamente submetidos ao Ministério da Economia e que já passou pelo escrutínio tanto do Legislativo quanto do Judiciário. Então, não era razoável introduzir algo que gerasse alguma insegurança jurídica. Funcionou. É um programa reconhecido por, né, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento e um dos maiores programas do mundo de preservação do emprego da renda. Sobre o sucesso desse programa, não há dúvidas. Os números do ano passado, o senhor citou vários números, eles estão aí para comprovar isso. E até porque, se você pegar por parte também da despesa pública, o gasto seria o mesmo, né, se houvesse a demissão, porque teria que pagar o seguro-desemprego para esse trabalhador. Mas teve uma grande questão. Nós estamos no mês 4, né, fim do mês 4 aí de 2021. Nós ficamos 4 meses sem esse programa, no auge da pandemia, né? Provavelmente, a gente só vai saber depois, mas provavelmente o momento mais duro da pandemia aqui no país, sem o programa. Por que demorou tanto? O programa, acho que ele vem na hora certa, na verdade. Vamos lá, olhando para o ano passado, a única exigência que se fez do empresário no ano passado foi algo chamado garantia provisória de emprego, que também está contida na medida desse ano. Então, o trabalhador que teve seu contrato suspenso no ano passado, por 3, 4 meses, por exemplo, ele permanece com uma garantia provisória de emprego por até 4 meses também. Né? E o resultado é que neste ano, nesse momento, nós temos mais de 3 milhões de trabalhadores que ainda estão em garantia provisória de emprego. E, para além disso, nós monitoramos todos os dias o movimento no mercado de trabalho. Né? Tanto é que nos 3 primeiros meses desse ano, né, os números de geração de emprego foram positivos e muito positivos. E é um testemunho do vigor da economia brasileira, de como o mercado de trabalho reagiu positivamente. Primeiro, porque os empregos estavam protegidos e reagindo positivamente à retomada econômica que realmente veio com muita força pelos 2 programas, o programa dos informais e o programa dos empregados. Secretário, dando uma olhada na medida provisória, a gente percebe que o governo abriu um crédito extraordinário de mais de 9 bilhões e a gente está vendo aqui que para esse ano a expectativa é que sejam gastos 10 bilhões. De onde que vai vir esse recurso? Esse valor, como você mencionou, ele está vindo de recursos extraordinários, né? Então, motivado pela imprevisibilidade da segunda onda da pandemia, e o valor está correto, são 9,8 bilhões de reais que, segundo os nossos cálculos, permitirão a preservação do emprego de 4,8 milhões de trabalhadores. Esse valor foi o mesmo do ano passado ou não? Não, são valores diferentes. No ano passado, a gente, né, colocou à disposição de trabalhadores e empregadores 51 bilhões, foram utilizados, né, 33 bilhões, ou seja, não foi necessária a utilização dos outros recursos, mas lembrando, a situação agora é diferente da do ano passado. No ano passado, de uma semana para outra, a economia inteira fechou. O que o senhor acha que agora aconteceu? As empresas já conseguiram definir formas diferentes de trabalhar? O que aconteceu? Até porque a vacina também, né? Porque esse ano a gente teve o momento mais grave, né, da pandemia, mas para o mercado de trabalho, com certeza foi o ano passado, a gente andava pelas cidades e via cidades desertas, né? Isso. Então, o que aconteceu? Por que o senhor acha que houve essa mudança do ano passado para esse? Seguramente tem um processo de aprendizado, né? Então, todos nós, inclusive na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, vivenciamos como os meios digitais entraram, né, mais ainda na nossa vida, né? Então, as reuniões digitais, né, a desnecessidade de viagens, por exemplo, para você, office, né? O home office, tudo isso. Então, houve uma curva de aprendizado e, ao contrário do ano passado,
passado, não houve um completo fechamento da economia. Então, dependeu muito da situação local, do posicionamento do prefeito, do posicionamento do governador, né? Alguns setores foram prejudicados, outros não. Então, não foi um fechamento completo como no ano passado. Com o processo de vacinação da população brasileira, né, progressivamente a partir de agora, e o processo de reabertura da economia, esses recursos que foram colocados à disposição, segundo as nossas projeções, serão mais do que suficientes para garantir uma ponte até o momento, né, da vacinação completa da população brasileira. O senhor fez aí um balanço do ano passado e é interessante, a gente pode dar uma relembrada. O senhor falou que foram 50 bilhões colocados à disposição, só 30 foram usados. Por quê? O que aconteceu? As pessoas não procuraram? O que houve? Ainda mais, como o Tiago falou, foi um momento de total colapso na economia que a gente viu, ruas desertas. Não que agora não tenha, né? A gente vai a shoppings, claro, está tudo fechado. Muita gente realmente indo embora do comércio. Como é que o que aconteceu de as pessoas não recorrerem a esse recurso, né? Irem atrás desse recurso? Só para a gente fazer um comparativo, né? O programa, ele é uma caixa de ferramentas. Ele não obriga ninguém a fazer nada, né? Nós discordamos do posicionamento de outros países, por exemplo, né? Não vale aqui citar nomes, mas em alguns outros lugares foi proibida a demissão de trabalhadores. Isso muitas vezes implica na quebra dos estabelecimentos, né? Então, o nosso programa tem essa elegância, digamos assim, de oferecer maior resiliência ao mercado de trabalho. Então, o empregador e o trabalhador que estão num setor, por exemplo, né, que foi mais prejudicado, que tem dificuldade numa cidade, por exemplo, cidades, né, foram abatidas de maneira diferente. Então, cada empresa e cada trabalhador pode olhar para o seu setor e verificar se precisa ou se não precisa. O importante é ter à disposição um instrumento, e foi isso que a gente fez no ano passado. Nesses primeiros dias de edição da MP, vocês já têm algum acompanhamento de quais setores estão buscando mais o programa emergencial de manutenção do emprego? Veja só como são as coisas, né? Interessante. Nós publicamos as medidas provisórias ontem, ou seja, pouco mais de 24 horas. Nós já temos mais de 10 mil acordos registrados no nosso sistema. Então, realmente, né, empresas em algumas cidades estavam realmente precisando, setores que são muito afetados, por exemplo, turismo, setor hoteleiro, setor de eventos muito afetado desde o ano passado, bares e restaurantes, por exemplo, e até outros setores que a gente não imaginaria. Aeroportos, por exemplo, né, vieram com uma demanda relativamente forte ainda em dezembro, se recuperando, mas chegou agora em fevereiro, empresas aéreas e aeroportos novamente sentiram muito um baque forte. Outro baque, né? Outro baque forte. Então, é por isso que é importante ter à disposição dos setores que precisarem e pelo tempo que precisarem um programa de tamanha importância como esse. Perfeito. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h40 da noite, também no Portal R7, ainda no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e ainda em nossas redes sociais. Secretário, vamos falar também de outra medida que diz respeito ao recolhimento do FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que vai funcionar e quanto que o governo espera injetar na economia. Isso. Essa é a medida provisória 1046, né? A medida provisória 927, a reedição da medida provisória 927 no ano passado. Ela foi colocada à disposição da sociedade antes, inclusive, do programa de manutenção do emprego. Por quê? Ela simplifica, né, questões trabalhistas. Então, permite a antecipação de férias individuais, coletivas, ela permite o teletrabalho simplificado, um banco de horas também bastante robusto, digamos assim, né, com compensação de 18 meses, exatamente. E ela traz uma medida muito interessante, que é o diferimento do pagamento do FGTS. Então, as empresas, né, o pagamento? Exatamente. Então, as empresas, nesse momento lá e agora, né, tem dificuldade de caixa, porque a demanda caiu a quase zero, ela não consegue honrar os seus compromissos, seja de impostos, seja no pagamento dos trabalhadores, por exemplo, né? E então, ela não paga naquele momento o FGTS e vai pagar até o final do ano, quando a demanda já estiver garantida. São 4 meses de diferimento. Cada mês, o potencial de injeção na economia é de até 10 bilhões de reais. Então, em 4 meses, 40 bilhões de reais de liquidez para as empresas
E, importante, sem prejuízo nenhum aos trabalhadores. O trabalhador tem o seu direito garantido. Se ele vier demitido, vai receber o FGTS normal. Se ele continuar trabalhando na empresa, e se em algum momento no futuro ele for demitido, sem problema nenhum, a empresa paga o FGTS sem diferença. Secretário, só uma dúvida. Por que foi necessário o governo colocar a previsão do teletrabalho na medida provisória? Eu estava lendo e o senhor falou agora de simplificação. Por que isso? Por que ter essa previsibilidade lá? Veja como a modernização trabalhista de 2017 foi importante, né? Foi ela que introduziu, né, em maior detalhe a questão do teletrabalho na CLT. Antes disso, pouco havia de discussão sobre isso. Só que, no formato da CLT, exige-se, né, o número de dias mínimo antes de você colocar uma pessoa em teletrabalho e no retorno também. Então, se eu não me engano, são 15 dias para ir para o teletrabalho e 15 dias para retornar no teletrabalho. E, nesse momento, as economias estão abrindo e fechando. Essa semana pode estar aberta, aí entra uma decisão da justiça, um fechamento, por aí vai. Então, por isso que é importante ter agilidade, facilidade para a manutenção do emprego. Secretário, tem também o adiantamento do 13º dos aposentados e pensionistas. Quando que começa a ser pago? Isso. Esse é um conjunto de medidas para turbinar um pouco a economia, né? Nesse momento que as pessoas estão fragilizadas. Então, a primeira coisa que nós fizemos, por exemplo, foi antecipar o abono, né? Que já foi pago ali no início do ano, nos meses de janeiro e de fevereiro. Um outro ponto importante é o que você menciona, que é a antecipação do pagamento do 13º, que agora, depois de resolvida a questão orçamentária, começa a ser paga agora, já nesse próximo mês de maio. Então, é mais recurso para a economia que se soma ao programa de emprego e o próximo que vai chegar para o Congresso é o PRONAMP, que é o programa de crédito para as empresas, né? Muitas delas estão com dificuldade de pagamento de contas, então é importante haver esse suporte de crédito também. 13º, vai ser só a primeira parcela que vai ocorrer o adiantamento ou não? Como que vai ser? Acontece o adiantamento do período todo do ano, né? Agora, depende das condições de cada um dos pensionistas. Uma outra coisa, para a gente não confundir, né, é que a medida provisória ela permite que o empregado postergue o pagamento do 13º de quem está empregado nesse momento. Por um motivo muito simples, muitas vezes as empresas não vão conseguir pagar de qualquer maneira. Então, para os pensionistas, dado que o pagamento é do governo, a gente antecipa o pagamento e dentro da empresa, né, você apoia a manutenção do emprego e permite que a empresa leve um pouquinho mais meses no pagamento. Uma outra dúvida, só para os pensionistas e aposentados não neste momento? Ou para todos? Não, para todos, aposentados e pensionistas, isso, principalmente os aposentados. E como é que fica o serviço público? Porque a gente está falando de uma regra para a iniciativa privada, uma para os aposentados e pensionistas, indiferentemente, mas e para o setor público? É a questão da aposentadoria, do 13º, perdão, o órgão, enfim, ou a empresa estatal, sei lá, ela também pode postergar o pagamento? Como é que vai ser? São regras distintas, né? Então, para os servidores estatutários, há regras distintas para o pagamento, fontes orçamentárias também muito diferentes. Então, há estados que têm algum tipo de dificuldade financeira que fazem, sim, retardam o pagamento do 13º. Mas isso não é algo de agora, acontece com alguma frequência. Secretário, vamos falar agora um pouco sobre o mercado de trabalho, né? Tem uma previsão, uma possibilidade de esse mês ainda ser publicado um decreto que vai simplificar as normas trabalhistas, né? Queria que o senhor explicasse para a gente como é que vai funcionar esse decreto, quais as simplificações serão colocadas nesse texto. Isso é algo muito interessante, né? Quando nós chegamos em 2019, ou seja, recebemos todo o que era o antigo Ministério do Trabalho, por incrível que isso possa parecer, primeiro o Ministério rodava 100% no papel, como era nos anos 80, uma coisa impressionante. 400 mil processos trabalhistas rodando no papel no Brasil inteiro, 600 unidades regionais. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi digitalizar todos os serviços, a qualidade de serviço na veia do trabalhador, né? Então, o trabalhador, hoje em dia, para ser contratado, só precisa do CPF, o seguro-desemprego dele, ele pede dentro da carteira digital. Foi muito instrumental, inclusive, dentro da pandemia agora. Ninguém precisou ir para fila, se contaminar, nada disso. E a outra coisa foi que nós, depois, né, de fazer um levantamento, identificamos mais de 2.000 documentos infralegais, ou seja, decreto, portaria, instrução normativa, manual, nota técnica. Então, é um absurdo que ninguém consegue entender. Se nem o Ministério do Trabalho entendia no detalhe desse regulamento, imagina a empresa, imagina o trabalhador. Então, nós olhamos para esses 2.000 documentos
tá? E fizemos consultas públicas, discussão com a sociedade, e nós vamos reduzir de 2.000 para cerca de 15 documentos, que vai fazer, primeiro, né, uma consolidação normativa, essa é o primeiro ganho, uma simplificação e uma desburocratização. Então, a atualização, a modernização de todos os instrumentos. E eliminando tudo o que é de burocracia desnecessária, que só atrapalha o ambiente de negócios do país. Faz parte do revogaço, então, que era a revogação de várias normas antigas e a construção de novas normas. O revogaço, a racionalidade do revogaço é só um estágio do que a gente está fazendo. Porque, óbvio, a gente está consolidando, né? Mas a gente já está simplificando, eliminando o que não tem necessidade, mas também rediscutindo todos os itens, ou seja, trazendo tecnologia, desenvolvimento de sistemas, né? E, mais uma vez, eliminando as burocracias que tinha nesses 2.000 documentos. Obrigado, secretário. O JR Entrevista vai para o intervalo e, na volta, a gente fala sobre geração de empregos com carteira assinada no país. Continue com a gente. Estamos de volta com o JR Entrevista. Hoje com a gente o secretário de Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Dalcomo. Secretário, acabou de sair agora o resultado, né, de março de empregos que foram gerados com carteira assinada. O saldo, ele é positivo, são mais de 180 mil empregos formais. É o terceiro mês positivo, que traz uma leve queda, né? Como é que a gente avalia esse cenário do emprego formal no Brasil diante desse cenário da pandemia? Isso é muito interessante, aí como as coisas estão integradas, né? Então, só para a gente dar um exemplo, no ano de 2015 e 2016, a economia, né, encolheu 3,5%, a gente perdeu 1,5 milhão de empregos, mais ou menos. 1.300.000 no ano, 1.200.000 no outro, mais ou menos isso. Agora, na pior pandemia da história do país e uma das piores crises econômicas da história do país, encolhemos 4%, vejam bem. No ano passado, nós tivemos um saldo positivo, nós geramos empregos, 100 mil empregos positivos no ano passado. Essa é a potência do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que segurou todas as demissões, e o Brasil foi um dos poucos países do mundo a gerar emprego no ano passado. Ou seja, a gente deveria ter perdido em torno de 3 milhões de empregos, então. Deveria ter perdido pelo menos 1 milhão de empregos, né? Veja bem, no mês de abril, apenas no mês de abril no ano passado, nós perdemos 1 milhão de empregos, 900 e tanto. No mês de março, né, início da pandemia, 300 mil empregos perdidos, 900 mil empregos, e a partir daí, né, 100 mil empregos perdidos em abril, cerca de, e aí a recuperação. Com a entrada do programa, né, ainda em abril, as pessoas tentando entender que tipo de programa que é, bem visto, apoiado pelo STF, então muito bem sucedido, para conseguir colocar o Brasil como referência no mundo em termos de geração de emprego. E nesse ano, o processo continua. Como a economia voltou forte no ano passado, principalmente no último trimestre, entramos nesse ano também com o mercado de trabalho muito aquecido. Geramos 250 mil vagas formais em janeiro, 400 mil vagas formais no mês de fevereiro e agora, mais uma vez, 184 mil novos postos de trabalho. Só para concluir o raciocínio, nos 4 meses do ano passado de crise muito grave, né, março, abril, maio e junho, foram perdidos 1.600.000 empregos. De julho para agora, nós já criamos 2.200.000. Então, em termos de mercado de trabalho, nós já superamos a pandemia. O estoque com carteira assinada de trabalhadores com carteira assinada, 40 milhões? 40 milhões, exatamente. 40 milhões. Ou seja, nós já ultrapassamos do início da pandemia para esse momento, nós mantivemos o estoque e ainda ultrapassamos esse estoque que tínhamos antes do início da pandemia. Agora, a grande dúvida que eu fico é, eu observo, por exemplo, vários estabelecimentos fechados, lojas fechadas, salões de beleza fechados por conta da pandemia, e a gente está com um estoque de carteira assinada já maior. O que acontece? É uma mudança no mercado de trabalho, é uma mudança a longo prazo que nós vamos ter por conta da pandemia? Mudou muita coisa? Algumas coisas aconteceram, né? Primeiro, a dinâmica de contratação no mercado, realmente ela foi diferente no ano passado por causa da pandemia, né? Então, aquele regime de sazonalidade que normalmente você tem, né? Final do ano você contrata muito, essas coisas foram acentuadas por causa da pandemia. E duas coisas aconteceram. Como eu disse, no início do ano passado, muita gente foi demitida.
Então, uma empresa, por exemplo, se ela já demitiu, ela tem uma menor propensão a demitir os trabalhadores que permaneceram dentro da empresa. Ao mesmo tempo, como a gente tem 10 milhões de trabalhadores dentro do programa de manutenção do emprego e, portanto, com garantia provisória de emprego mesmo depois de sair, a propensão de demitir desses trabalhadores também é muito menor. Então, esses trabalhadores permaneceram dentro do mercado de trabalho e aí, lógico, né? Isso não seria assim se a economia também não tivesse reagido. Então, com um programa forte de manutenção do emprego e da renda, com a economia reagindo, nós temos esses números muito positivos. Mas vocês acreditam que a pandemia trouxe uma mudança para o mercado de trabalho que vai ser definitiva? Qual que é a avaliação do senhor? Sem dúvida. Tem características que realmente serão definitivas, né? Então, o teletrabalho veio para ficar, né? Eu acho que as empresas, inclusive, se surpreenderam com a produtividade do teletrabalho, tanto é que a discussão agora é outra, né? É o direito à desconexão, as pessoas estão... É o contrário, né? O trabalho veio para dentro de casa, então, óbvio que tem que haver algum tipo de equilíbrio nisso. E aí um pouco de regra de conduta, aprender um pouco a trabalhar dessa maneira também. E para além disso, né? O mercado brasileiro, ele vem sofrendo um processo de informalização ao longo de décadas. Só para a gente olhar um pouco dos números. Informalização? Que informalização, exatamente. Não é um fenômeno só brasileiro, né? É um fenômeno que acontece no mundo inteiro. Ou seja, as pessoas estão saindo daquele regime, aquela caixinha que foi construída ali nos anos 60, 70, muito industrial, né? E querem mais flexibilidade, querem trabalhar com projeto, né, aplicativos, e por aí vai. E entra na pergunta que eu ia fazer para o senhor agora. Quais foram as áreas que mais contrataram nesse período que a gente está fazendo análise do ano passado até agora e como que ficou o setor informal também, né? Porque a gente sempre via uma análise do setor formal, setor informal. Quais foram esses setores que mais contrataram e como ficou a informalidade no país? Olhando então para o setor formal, né? A agricultura passou o ano inteiro gerando saldo positivo de emprego, é uma coisa impressionante realmente o dinamismo do Brasil nessa área. Construção civil teve uma pequena redução no início da pandemia, mas passou também a pandemia contratando muito forte, indústria também contratando muito forte, tanto é que está tendo falta de material, né? A discussão no ano passado era a falta de matéria-prima e a discussão no mundo nesse momento é a falta de chip, né, eletrônico, né, que as indústrias realmente estão sofrendo muito. Comércio e serviços, óbvio que tiveram um impacto forte no início. Comércio voltou antes, então já começou a gerar emprego ali perto de outubro, mais ou menos. Serviços demorou um pouquinho mais. Tem uma interação pessoal mais forte, né? Mas em dezembro veio forte e continua liderando agora, né? Dos 184 mil empregos gerados no mês de março, 95 mil, ou seja, cerca de metade, foram do setor de serviços. Isso é para a parte do setor formal. O informal é uma coisa interessante, né? Para a gente pensar um pouco. Nós temos mais de 70 anos de legislação trabalhista, CLT. População brasileira é de 210 milhões. 100 milhões estão na população economicamente ativa. Desses 100 milhões, só 30 milhões, ou seja, 30%, são seletistas formais. Ou seja, você tem 2/3 de toda a população economicamente ativa que está ou desempregada, desocupada, subutilizada ou é um trabalhador informal. Então, isso nos exige, né, que pensemos um pouco nos conhecidos invisíveis de hoje em dia, né? Que eu não gosto muito dessa expressão, porque não tem ninguém invisível, né? São pessoas que a gente conhece, pessoas que estão no sinal vendendo alguma coisa, batalhando, vendendo seu churrasquinho, nas praias, por exemplo, na saída de mercados, na saída de eventos, né? São pessoas que ganham o seu dia a dia e que, por causa da pandemia, né? Que foi muito súbita, né? Essas pessoas terminaram vindo à tona, mas elas são sempre as mais prejudicadas em todas as crises. Vale pensar se o sistema atual de contratação, né, via CLT, aquela caixinha industrial, fabril, dos anos 70, se ela está atendendo a esse pessoal. Ok, secretário. E o JR Entrevista faz uma pequena pausa. No próximo bloco, vamos continuar falando sobre o futuro do trabalho pós-pandemia. Até já.
O JR Entrevista está de volta. O nosso convidado hoje é o secretário de Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Dalcomo. A gente estava falando de alguns setores, né, o desempenho de alguns setores, e o senhor citava, por exemplo, construção civil e a agricultura. O senhor acha que tem a ver muito do crescimento desses setores com o comportamento durante a pandemia, né? Ter que ficar em casa, as pessoas preocupadas em fazer obras em casa e também, claro, sempre uma necessidade grande de alimentos. O senhor acha que tem a ver com isso? Ah, sem dúvida. Foi algo, lógico, né? É muito trágico, né? O que aconteceu, difícil para todas as famílias, todas tiveram que se superar, mas é aquela coisa, aquele móvel que te incomoda um pouquinho, né? Enquanto você está tocando a sua vida na rua, de repente ele começa a incomodar muito. O colchão que não incomodava tanto começa a incomodar mais. Aquela obra que você queria fazer dentro do banheiro, agora que você está dentro de casa, né, parece mais razoável que você faça. E muitas pessoas quiseram também trocar, né, de apartamento, de casa. A demanda, por exemplo, por apartamentos com varanda cresceu muito e a demanda por casas cresceu muito. São pessoas que queriam, por exemplo, né, você tem 2 filhos, 3 filhos com um cachorro dentro de casa, é muito mais difícil de se conviver no momento em que está todo mundo dentro de casa, né? E o mesmo aconteceu em construção civil, novos lançamentos e pequenas reformas, que aconteceram tanto para as pessoas de renda maior, mas principalmente para as pessoas de renda menor. Muita gente que recebeu o auxílio emergencial, por exemplo, de 600, terminou conseguindo fazer uma obra que fazia tempo que não conseguia fazer. São todas variáveis que resultaram, né, no aumento dos preços, muitas vezes, dos imóveis, junto, né, da redução da taxa de juros imobiliário. E, por outro lado, também, as pessoas dentro de casa, somado às questões internacionais de valorização do real, provocaram um aumento na inflação de alimentos realmente impressionante. Secretário, o Thiago comentou aqui que realmente o IGPM cresceu bastante e a gente viu aí alguns setores como o ramo de aplicativos, o delivery, né? Que explodiu bastante na pandemia, tem empresas que estão triplicando o faturamento. Eu queria que o senhor deixasse para a gente aqui quais são os profissionais do futuro que o Brasil vai precisar, o Brasil pós-pandemia. Vamos lá, a discussão que existe não é nem no Brasil, é no mundo, é que na verdade como é que acontecia nos anos 50, né? As pessoas entravam numa empresa e permaneciam provavelmente até o final da sua vida, toda a sua idade produtiva. Hoje em dia não é mais assim. Os jovens, principalmente, né, os millennials, querem mais flexibilidade, querem trabalhar em projetos com os quais se identifiquem, querem maior liberdade. A discussão que existe no mundo é que o processo processo educacional, o processo de aprimoramento pessoal, ele é pela vida inteira. Né? Então, as entidades públicas e privadas, o Estado aqui no caso, precisa apoiar nesse processo, né, de melhoria da empregabilidade. Na verdade, você não protege o emprego em si, no momento em que ele está, mas você protege a capacidade dessa pessoa de se reempregar. E as novas tecnologias estão aí para ficar, elas são bem-vindas. Então, a indústria 4.0, né, que já está há alguns anos aí no mercado, o Brasil está um pouco atrasado nisso, mas também a tecnologia da economia compartilhada. Então, nós vemos hoje empresas, né, gigantes no mundo em termos de aluguéis, mas que não tem nenhum tipo de apartamento. É o caso do Airbnb. Outras empresas de entrega, a mesma coisa. Ou então de corridas, né, do equivalente ao que era o táxi. Secretário, para a gente terminar, 1 minuto apenas, a gente falou sobre os invisíveis, né, que agora o governo tem muitas informações com auxílio emergencial dessa população, e também vamos falar um pouquinho sobre a questão dos desempregados, 14 milhões de pessoas que têm procurado alguma ocupação, de acordo com o IBGE, né? O que o governo espera fazer para essas pessoas? O ministro Paulo Guedes já tentou algumas vezes flexibilizar as regras trabalhistas com a carteira verde e amarela. O que está no radar aí do governo justamente para aumentar a empregabilidade da população? Uhum. Vamos lá, para os empregados formais, a receita é conhecida, né? O Brasil está investindo em privatizações, em concessões, acabou de fazer uma grande rodada de privatização de aeroportos e portos. O norte do país já está transportando um volume de grãos maior do que o centro-sul, né? E aproveitando esse excesso de liquidez que existe fora do país. Já para o lado dos informais, é aquilo que eu comentava. Nós precisamos ter alternativas de
incorporação produtiva dessas pessoas que estão marginalizadas na sociedade. 40 milhões de pessoas. Só para dar um dado, o Santa Catarina tem um percentual de formalização de 80% da sua mão de obra. Quando nós chegamos no Piauí ou no Maranhão, por exemplo, para dar 2 exemplos, é quase que o contrário, 70% da população é informal. Então, nós precisamos olhar para essas pessoas, para os conhecidos invisíveis agora, e oferecer alternativas para que eles se incorporem de maneira produtiva, né, e melhorem a sua empregabilidade e contribuam e participem do desenvolvimento nacional. Ok. Secretário, obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos aqui no JR Entrevista. E nós ficamos por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 10h40 da noite, também no Portal R7, ainda no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e ainda em nossas redes sociais. Secretário, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no programa e muito obrigado também você pela sua audiência. Até uma próxima.